Esse ano nós voltamos ali a trabalhar, né? Porque nós fomos para feira, nós fomos para exposição, né? Para uma exposição de arte que chegou na nossa cidade, que todo mundo podia ser Frida Kahlo, que também foi uma bibliografia que nós trabalhamos em sala, foi uma biografia que nós usamos em sala. E quando nós saímos às ruas para fazer a panfletagem, nós fizemos uma autoavaliação desse processo. E foi meio que unânime as crianças dizerem que se sentiam constrangidas, não se sentiam muito à vontade e tal, porque naquele momento era só um espaço de fala, né? Era conversar com as pessoas, era entregar, era explicar o que nós estávamos fazendo, para fazer com que essas crianças mostrassem, né, o porquê delas naquele momento, naquele espaço tão cheio de gente. Mas aí esse ano a gente resolveu tomar, né, um outro norte, que aí sim seria criar o espaço de voz. Então nós trouxemos a mesma discussão voltada à violência contra a mulher, mas nós tomamos um âmbito nessa discussão que ela não abrangia só a situação da mulher na sociedade, mas a violência em si, né, em que ciclos ela se constrói. E aí nós chegamos à discussão de violência doméstica, né? E que é infelizmente um ponto de discussão que independe só, né, de uma questão de gênero, e isso abrangeu a sala toda. E no meio dessas discussões todas, novas discussões acerca de violência contra a mulher foram apresentadas em sala, em função inclusive das discussões do ano passado. E aí, em conjunto, nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que falar sobre violência doméstica sob o ponto de vista da violência contra a mulher. E as crianças começaram a levantar outros assuntos que diziam respeito à violência contra a mulher, e aí elas chegaram a uma situação, né, particular, que também foi o que nos norteou na construção desse novo vídeo. E que dentro dessa discussão dos ciclos da violência, como ele se dá, um dos alunos, né, chegou à conclusão de que para que você consiga tentar pelo menos, né, eliminar uma situação de violência, você precisa quebrar um ciclo. E essa frase foi a frase que disparou o nosso próximo vídeo, que foi o vídeo desse ano, que nós intitulamos Quebra o Ciclo, onde as meninas dessa vez não foram mais, nós não fomos mais à feira, nós não fomos mais a espaços públicos, mas nós começamos a conversar dentro da escola. Então todas as meninas do ensino médio foram reunidas numa sala onde a sala, né, o nono ano, criou um caderno intitulado O que toda garota deve saber para exigir mais respeito, que é o nome da nossa plataforma, do nosso coletivo de arte, e que intitula a nossa campanha, e que tem, né, como slogan: por trás de toda grande mulher está ela mesma, que é frase também de uma aluna da nossa sala. E nessa conversa, nessa discussão, nós deixamos todas as meninas sozinhas, e elas, a partir do caderno que foi criado em sala, elas fizeram uma roda de conversa, onde o exercício não foi só de fala, foi um exercício de voz, né? Onde elas distribuíram os cadernos para as outras colegas, onde elas tocaram e conversaram sobre esse assunto, ainda que nenhuma das meninas que entrassem naquela sala soubessem o que ia acontecer, elas não sabiam. Nós convidamos as meninas para que elas fossem lá conversar entre elas, um papo de garotas, e quando elas saíram de lá, nós registramos a impressão, né? Nós registramos isso em 2 depoimentos que estão nesse vídeo, que foi feito agora para encerrar, né, essa etapa de criação de projeto e de publicidade. E o que mais me chama a atenção em todo o processo até agora, em todo o processo que se construiu, foi o protagonismo dessas crianças, o quanto elas são capazes de usando a linguagem artística, elas têm um potencial inesgotável de criação. Elas possuem uma capacidade
muito mais ampla do que a própria sala de aula pode fornecer ou pode proporcionar. Nós usamos como base bibliográfica e de imagens, nós usamos a Maria da Penha, lógico, né? Nós usamos 3 artistas distintas, nós usamos a Frida Kahlo, nós usamos a Dina Babi, nós usamos a Nise da Silveira, né? E por que essas 3 artistas? Porque essas mulheres, elas têm em comum o que elas tinham em comum, porque essas 3 mulheres envolvidas, né, nesse projeto de arte, de construção artística voltada para questões sociais, porque essas 3 mulheres são 3 resistentes, né? Foram 3 mulheres que construíram uma história diferente à sua volta através das suas ações. E eu acredito que naquele momento, para esse núcleo de crianças que criaram esse processo artístico, essas 3 biografias unidas à Maria da Penha, elas trariam a linguagem, elas trariam um viés, né, que faria com que essas crianças sentissem e percebessem o quanto é importante exercitar, né, o diálogo entre arte e entre a vida que a gente leva. Eu acho que essa é a avaliação que eu faço de todo esse processo até agora. Essas crianças cresceram afetivamente, emocionalmente, além de terem acesso a um repertório artístico do qual elas não faziam parte ainda, porque esse era o papel, né, da mediação entre professor e aluno, era trazer a essas crianças um conteúdo artístico que talvez elas desconhecessem de uma maneira mais aprofundada e fazer essa ponte, essa mediação entre arte e linguagem, né? Então, eu acredito que tudo, o que mais me chama a atenção, todo o processo de criação, foi ver vídeos que eu adoraria assistir na TV, feitos por um aluno de 9º ano, textos escritos por crianças com a profundidade de um entendimento e de uma preocupação que tocam, que realmente tocam. Eles estão incomodados, e eu acredito que ouvir as crianças, ouvir os alunos e fazer aquilo que eles têm, né? Fazer com que aquilo que eles sentem se transforme em linguagem e dialogue com a vida que eles levam, é o que de mais importante um professor pode proporcionar. Eu ouvi isso e é bem legal, né? As crianças falam, nós usamos arte para nos alfabetizar, e é bem isso. Eu acredito que as aulas de arte têm servido nessa turma, no meio desse projeto todo, exatamente para isso, para nos fazer crescer, né? E é isso. Hoje a gente termina, né? A gente termina o ciclo com esse trabalho, e a ideia, né, é que nós temos o projeto de levar para outras escolas o Mais Respeito, para levantar discussões, para levar toda a base bibliográfica do nosso livrinho, do nosso fanzine, a linguagem que eu propus para eles foi a de lapbook ou fanzine, para eles entenderem as linguagens. E então, a partir daí, o caderninho tem todos os conteúdos, né, da identificação dos ciclos da violência doméstica e de como fazer, ou que sugestões nós daríamos para fazer com que esse ciclo possa se romper, né? Foi por isso que dessa vez nossos alunos mostraram os seus rostos, né? Porque nós chegamos a esse consenso de que nós concordamos com tudo aquilo que nós fizemos nesses 2 anos. E a partir daí, essa mobilização, como na última entrevista vocês viram, né? Ela muda as pessoas, e a arte, ela tem esse poder transformador de inspirar, de dialogar com a sociedade, de fazer você pensar sobre alguns assuntos que eles parecem que eles estão ali adormecidos, e na verdade eles não estão adormecidos, eles estão precisando só de um chacoalhão para que você toque no assunto e você pense, né, esse assunto de uma maneira diferente, e você haja de maneira diferente. Então é isso. O Mais Respeito tem 2 anos, né? São 2 anos de trabalho com as crianças, com a mesma turma, realizado em sala de aula, e
com esse intuito, de fazer com que as crianças exercitem o fazer artístico, exercitem a linguagem de arte, dialogando com a vida que elas levam, dialogando com o mundo que cerca, né, com esse mundo que hoje é pequeno, e que eles enxerguem aos olhos de outros artistas e que eles criem arte, né, a partir daquilo que eles sentem, fazendo com que a vida deles se transforme não só em algo novo, mas algo que faça com que a vida deles seja melhor. E é isso, e é mais respeito e mais respeito, né?